Gente, então o assunto de hoje é a raiva, né? O Joel Vesser, ele deu um exercício tão bonito falando sobre isso, ele é da Hellinger Schule, né? Mostrando isso, né? Que quando a gente tá com raiva de alguém, a gente só tá olhando, né, para algo que é pequeno, né? E essa pessoa, né, essa pessoa não faz nada com a nossa raiva, né? Então, por exemplo, numa discussão, você começa a discutir com alguém e a pessoa simplesmente ignora, né? Fica com aquela cara de eu não vou fazer nada, não vou falar nada. Mas ela não está centrada, ela não está dando um lugar ao que está acontecendo com você. E daí a gente fica o quê? Com mais raiva. Só que a pessoa que está sendo atacada, cada pessoa que é atacada, ela reage de uma forma, né? Então, algumas querem sair correndo, outras querem se livrar, a outras revidam, já querem também dar uma pancada em você, se acabou de dar uma, a pessoa vem dar outra, e daí começa uma discussão e essa raiva ainda aumenta mais, né? Então eu quero falar um pouco sobre da onde vem a raiva. Para saber de onde vem a raiva, vem também uma outra palavra que todo mundo fala e ninguém entende, que é o medo, né? O maior medo do ser humano é realmente não ser visto, não ter um lugar. Eu agora mesmo estava conversando com uma pessoa que falou, Simone, o que eu faço, né? Meu sobrinho foi saltar de paraquedas, ele salta de paraquedas o tempo inteiro e agora ele se arrebentou de novo, já é não sei qual o número de vezes que já fez isso. E daí eu falei, ele é um suicida, né? Então toda pessoa que faz esporte radical é um suicida. E por que uma pessoa quer se suicidar? Porque, como eu falei, qual é o maior medo do ser humano? Não ser visto, não pertencer, né? E quando uma pessoa percebe isso, ela tenta morrer. Tem gente que tenta morrer brigando na rua, tem gente que, né, as pessoas buscam morrer, não é só pegando uma arma, né, ou tomando alguma coisa para se matar. As pessoas tentam morrer de várias formas, né? Provocando o outro para que o outro faça esse trabalho. Por quê? Porque quando a gente provoca o outro, pelo menos o outro com raiva de mim está me vendo, né? Pelo menos de alguma forma eu estou sendo visto. Quando eu grito, quando eu bato, né? Ou quando eu faço algo como cair de paraquedas, então alguém me olha. Daí eu perguntei para ela, qual dos pais não dá um lugar a ele? A minha irmã só olha para a outra filha, não está nem aí, tanto é que ela nem quer ir vê-lo no hospital, né? E esse filho quer um olhar. E daí muitas pessoas falam, olha, mas vem de outras vidas, né? Vem de outras vidas. Às vezes um filho, né? Ele foi algo muito ruim para uma mãe e para um pai em outra vida. Ou a mãe, né, foi muito ruim para esse filho e esse filho tem raiva da mãe ou tem raiva do pai. Mas não importa no fundo de onde veio, né? A gente até fez uma constelação agora super bonita, mostrando os movimentos da alma, né? Que no fundo, gente, quando a gente se olha com amor, tudo o que aconteceu, todas as picuinhas, tudo aquilo, ele não fez isso aquele dia, não foi lá no outro dia, tudo isso cai por terra. Quando de fato a gente consegue, né, olhar o outro. Então, quando nós estamos, por exemplo, sendo agredidos, o que a gente quer fazer, como eu disse, é fugir ou também revidar. Se a gente, de repente, acalma o nosso coração e consegue olhar para o outro, olhar para a história dele, para o que está atrás dele, levando em consideração as coisas que essa pessoa passou, as feridas que ela tem, o que os familiares dela vivenciaram, né? Então, quando eu consigo, aos poucos, de fato, olhar para essa pessoa, né? Essa pessoa vai amolecendo e todo o motivo da raiva que havia cai. A maior parte das pessoas, e eu digo a maior parte para não dizer 100%, que estão com problemas na justiça, né, com raiva do outro, foi justamente porque o outro não deu um lugar a ela, não viu essa pessoa, não deixou ela manifestar algo, né?
Então, por exemplo, casais que brigam, né? E daí todo mundo faz piada disso. Ah, a mulher, né, esfola o homem, vai tirar todo o dinheiro dele na justiça. E os homens falam, que você não viu uma mulher brava. Por que tem essa brincadeira? Porque tem falta de respeito, né? Muitas mulheres, óbvio que muitas mulheres, ou homens, e daí não estou mais generalizando, né? Mas estou falando que querem dinheiro, no fundo, querem também e querem que pague em dinheiro algo que está por trás. Então, quando alguém cobra em dinheiro, é porque tem algo que o outro deve, que é muito mais profundo e doloroso do que simplesmente o dinheiro. Mas às vezes quando a gente está se relacionando com alguém que só olha para o dinheiro, então o que a mulher pensa, ou o homem até também? É nessa parte que eu vou pegar. Porque se essa pessoa só olha para o dinheiro e não olhou para a profundidade do amor, não respeitou o amor que eu sentia por ele, ou não respeitou a parte que eu fiz, aquilo que eu também dei nessa relação, né? Se essa pessoa não me respeita, eu vou para a justiça. E lá ele vai ter que ficar de frente comigo e vai ter que olhar para mim. Ou ela vai ter que ficar de frente e olhar para mim. Ou um irmão que desrespeitou o outro, agora nós vamos ter que nos olhar num problema de justiça. Então, gente, a raiva e o medo, no fundo, escondem, né, um desejo de que o outro também não soube expressar sentimentos do eu amo você. E por amar você e por ter esse amor profundo por você, e eu não assumo isso, né? Porque uma mulher que briga porque o marido foi embora, um homem que briga porque a mulher foi embora, e agora vamos brigar na justiça, vamos resolver os problemas financeiros. Ele levou isso, ela levou aquilo, ficou com o carro, ficou com a casa, ficou com o travesseiro, né? Ficou com o cachorro, ficou com isso, com aquilo. Ficam brigando por isso, que no fundo isso não tem absolutamente nenhum valor. No fundo, o valor que está por trás disso, né, e que o outro não viu, né? Então, por exemplo, um casal se separa, ambos têm que perceber que o que deram para o outro foi dado de bom gosto e é do outro. Sabe quando a gente fala para o outro assim, puxa, eu te dei um presente, mas você jogou fora o presente, mas você não comeu o bombom que eu te dei, mas... Gente, se você deu o presente para alguém, você deu, não é? É do outro. O Jean tá rindo aqui, porque realmente, se eu dei algo e fiz algo por você, já é seu, não é mais meu. Assim, até com os pais e filhos. Quando eu dou a vida para um filho, né, e eu cuido desse filho, depois esse filho cresce e vai para a vida dele, eu não tenho que ficar, filho, você tem que me dar de volta. Olha, eu gastei tantas noites, eu fiz tantas coisas, você tem que me dar de volta. Não tem que dar de volta, eu dei, né, porque realmente eu queria dar. Mas o que um filho pode dar para os pais? O que cura uma relação de casal é a gratidão. O respeito, de um lado, de perceber que eu dei e é seu. E o outro perceber, puxa, eu recebi tanto de você. E o que eu recebi, eu guardo com amor. Hoje eu sou muito diferente do que eu era. E eu te olho com respeito. E de repente, o que vai embora, né, e geralmente o que pede o divórcio ou o que pede a separação, geralmente é o que tentou de tudo. Porque o que sai, né, sai com a culpa, mas ele só saiu porque o outro empurrou. Geralmente existe essa dinâmica, uma dinâmica muito profunda, uma dinâmica oculta. Mas o que sai, geralmente, não é o que queria sair. O outro provocou, o outro tem medo do vínculo, né? O outro não está disponível para a relação. O outro casou por outros motivos. E daí fala, olha, fulano me traiu. Ou fulana fez, ou me traiu, ou fulano fez isso. Geralmente, essa pessoa foi levada a isso, né? Porque o outro não olhou a parte dele.
Então, gente, é muito bonito ver nessa relação de raiva, né, que quando eu dou algo para alguém, eu dou e não espero nada em troca, nada. Porém, se o outro tem um vínculo comigo, o que ele pode fazer, no mínimo, né, e eu também para o outro, é ter gratidão. E quando nós não recebemos essa gratidão desta pessoa, então a gente fica com raiva, porque a gente fala, puxa vida, né? O outro nem para me agradecer. Eu mandei um presente e o outro nem para me agradecer. Ok, mas se você deu, você já deu com gosto e tá dado. Então, não esperar esse nada em troca, que a gente vê tanto nas religiões, né? Faz com que a gente entre numa frequência de amor. E o outro, se ele tem ou não gratidão, é problema dele, né? Daí já é um problema dele. Mas o contrário, quando alguém está com raiva da gente ou cobra algo financeiro de nós, né? Apesar que a gente pode estar devendo dinheiro para alguém e a pessoa só quer o dinheiro. Eu só estou dando um exemplo agora de uma relação mesmo de vínculo. Quando alguém cobra algo de nós e nós queremos fugir porque a gente fala, essa pessoa está me cobrando, é muito peso para mim. Essa raiva, o que a raiva dessa pessoa ainda mostra para mim? Será que eu demonstrei gratidão o suficiente para ela? Né? Será que eu demonstrei para os meus pais a gratidão suficiente para eles? Né? E daí eles podem me deixar livres? Né? Pai e mãe, que, por exemplo, os filhos acham que pai e mãe querem... agora eu cresci, tenho mais dinheiro com os meus pais, vou ter que sustentar meus pais. A gente pode ajudar sim os pais, mas não é isso que os pais mais esperam dos filhos. Os pais mais esperam um sentimento de gratidão, uma percepção da importância que eu fui na sua vida. E todos nós, gente, por pior que seja, por mais rápido que seja um encontro, todos os encontros são importantes, todos. E na verdade, eu acho que a maior parte dos encontros não são encontros, são reencontros. E eles nos trazem uma informação. Então, um sorriso que aquela pessoa me deu, nossa, é o que eu precisava para aquele dia, mas eu nem conhecia aquela pessoa. Puxa, que delícia ter recebido aquele sorriso. O que, no fundo, todos nós queremos, como eu disse desde o começo agora do programa, é termos um lugar, sermos vistos. Quando a gente percebe também, num primeiro momento, que eu tenho um lugar para Deus, que eu sou vista por Deus, que eu sou vista por mim e que eu também me dou um lugar, então eu também tenho uma frequência amorosa, porque só quem tem um próprio lugar pode dar um lugar ao outro, né? Sem medo do vínculo. Como eu disse, o maior medo do ser humano é não pertencer. Mas muita gente se exclui das relações porque tem medo do vínculo. Se vincular significa eu não sou mais dono dos meus sentimentos. E como que eu vou não ser mais dono dos meus sentimentos se eu estou vinculado àquela pessoa, né? Como os pais precisam compreender esses movimentos do vínculo com os filhos. Então, os pais fizeram algo, gente, que não tem algo mais grandioso, né? Em espanhol fala mais grande, em português maior. Mas não tem algo mais profundo do que nós servirmos de vínculo, através de um vínculo com um filho, de portal para que um filho viesse, para que um filho tivesse essa oportunidade de passar pela vida. Então, nós fomos, né? Quem é pai e mãe foi um portal. E esse portal, ele abre muitas possibilidades para esse ser humano continuar. Assim, quando eu consigo olhar só com essa gratidão primária aos meus pais, eles me deram a vida e isso já é o bastante. Mas não fizeram isso, não fizeram aquilo outro. Ok, outros fizeram. Mas só poderia ser através desses pais. Então, quando eu tenho essa gratidão, eu tenho um lugar. Porque eu me dou um lugar através da gratidão. Parece meio transcendental falar disso. Mas é esse o movimento. Eu me dou um lugar através da gratidão. Porque Deus também me dá um lugar.
E eu aceito esse lugar que Deus me dá, da forma como veio, com estes pais, né? E assim, gente, as relações de raiva, né, e as relações de vínculos, elas podem acontecer de uma forma natural, né? Quando eu consigo olhar a raiva do outro e olhar para ele inteiro, o que está por trás dele, né, de uma forma ampla, eu consigo olhar e dizer a ele: eu agora te vejo, eu dou um lugar aos seus sentimentos, eu dou um lugar a tudo o que você foi na minha vida, você foi muito importante na minha vida e vai continuar sempre, eternamente importante na minha vida. De uma forma inesquecível, você vai continuar na minha vida. E assim o outro sente que tem um lugar, talvez não mais o lugar que ele quisesse, né? Como um marido, uma mulher, mas agora tem um lugar de gratidão, né? E a outra pessoa pode ficar com a dor, né, do movimento de ter um lugar, mas agora um lugar diferente para o outro, né? Eu tinha um lugar e agora eu tenho um lugar diferente para essa pessoa. Então, gente, a raiva significa eu quero ser visto. E demonstrar e ver quando às vezes um filho está agressivo com os pais, o que ele está querendo mostrar? Eu quero ser visto, vocês não me olham, né? Quando o marido está bravo com a esposa, o que ele está querendo dizer? Eu quero ser visto. E vice-versa. A mulher está brava, eu quero ser vista. O que realmente não tem aí, o que não está sendo visto, né? E por que eu não consigo olhar? Aonde eu estou olhando? Para onde eu estou olhando que não é para o meu filho, que não é para o meu casamento, que não é para minha esposa, para o meu marido, né? Então, eu espero ter passado um pouquinho, né, da onde vem a solução. A solução vem, eu dou um lugar ao outro com amor. E quando eu estou com raiva do outro, eu também posso olhar para tudo que o outro vivencia. E também posso pensar, eu dei muito para ele e dei tudo o que eu pude fazer, né? E fiz com gosto. E o que eu fiz e os presentes que eu te dei ficam com você, né? Você não precisa me devolver. Isso também é uma postura madura, né? De relacionamento, enfim, em todos os níveis.